Muito boa tarde a todos. Foi com enorme satisfação que acolhi o honroso convite que me foi endereçado pela presidente e ministra Ana Reis, pelo presidente Montezano, para que pudesse participar, na tarde de hoje, de evento da maior importância, acredito eu, para o Estado brasileiro, para os cidadãos brasileiros e para as nossas instituições públicas, tanto na área federal, como também no que virá em seguida, que eu tenho certeza que é o acompanhamento do que aqui estamos fazendo por entes da nossa federação, que, naturalmente, alguns também já estão tomando iniciativas, como tenho lido, nessa direção. Então, eu queria cumprimentar a presidente ministra Ana Reis, nossa presidente, que, com a capacidade de trabalho, com aspectos de uma liderança que Pernambuco e o Brasil conhecem, que Sua Excelência tem estimulado ao longo do seu mandato todas as nossas iniciativas que estão promovendo ou ajudando o Brasil a se tornar um país 100% digital, e não apenas com atitudes, com manifestações, com decisões administrativas importantes e sérias, mas também porque eu, pessoalmente, também tenho tido a honra de compartilhar com a nossa presidente momentos importantes dos acontecimentos que estão ocorrendo dentro e fora do Brasil, nessa perspectiva de que o Brasil avance e avance rapidamente para que cheguemos a essa condição mais do que necessária de país 100% digital. Quero também cumprimentar o doutor Gustavo Montezano, presidente do BNDES, que já, desde os primeiros momentos, quando presidente dessa instituição da maior importância para o desenvolvimento do Brasil e também para o desenvolvimento de vários países, como instituição que tem essa extraordinária função de fomentar o desenvolvimento onde quer que ele ocorra. E o doutor Gustavo Montezano aqui esteve conosco e abraçou também, na sua gestão, esse desafio que é tornar o país um país efetivamente digital. E eu quero dizer à Sua Excelência que a sua inteligência e o seu pragmatismo, que se revelam hoje como pragmatismo de Estado, são demonstrações claras do que está acontecendo aqui agora, que é a construção de uma rede que vem para dar suporte ao nosso desenvolvimento tecnológico, mas vem também para dar suporte ao que nós conhecemos, lamentavelmente, ainda no Brasil, que são as tristes desigualdades regionais. Quero também cumprimentar ao eminente subprocurador-geral, doutor Paulo Soares Bugarim, que, quando foi procurador-geral do nosso município, já também demonstrou e atuou nessa perspectiva de nos ajudar a construirmos esse novo momento para o Brasil, como faz hoje à frente da nossa Procuradoria do Ministério Público, junto ao TCU, a nossa doutora Cristina Machado. Quero aqui aproveitar essa oportunidade e não deixar de agradecer, em nome do doutor Adriano, secretário da Presidência, a todos os técnicos, a todos os secretários, a todos quantos, ao longo desses últimos 8 anos, têm se envolvido profissionalmente e, muitas vezes, emocionalmente, na perspectiva também de estarmos juntos levando o país a essa grande disrupção, essa grande transformação de um Estado que era eminentemente um Estado analógico, que não chegou à condição de Estado eletrônico e que hoje, com esse esforço extraordinário dessas inteligências, e para não ser injusto em relação à capacidade técnica instalada no TCU há bastante tempo, eu queria cumprimentar os que estão aqui presentes, como o doutor Wesley Vaz, secretário, a doutora Fabiana e a Gladys Pompeu, para não cometer injustiças, cumprimentar, então, a todos os meus colegas técnicos e secretários do Tribunal de Contas da União. Quero também
cumprimentar os servidores do BNDES, na pessoa do Dr. Fernando Lavrado, superintendente de TI, que conosco, então, está conduzindo esse trabalho a patamares que, antes da pandemia, com certeza não sonhávamos sequer. Então, eu sei que são momentos da vida institucional, são momentos da vida sobre o nosso planeta, em que as pessoas são concitadas a adotar de maneira forte e eficaz transformações como essa que está ocorrendo no dia de hoje, juntamente aqui no Tribunal de Contas da União com o BNDES. Então, de pronto, quero, mais uma vez, parabenizar a nossa presidente, ao doutor Gustavo Montesano, bem como a todos os envolvidos para a concretização desta iniciativa e que, repito, dá mais alta relevância para a continuidade do desenvolvimento social, econômico e tecnológico do Brasil. Em 2020, quando esse tribunal realizou o primeiro levantamento sobre o tema, já muito bem aqui apresentado pelo nosso secretário Wesley Vaz, o governo brasileiro ainda ensaiava seus primeiros passos com aplicações mais básicas dessa tecnologia. Por esse motivo, embora tenha sido possível compilar, naquela época, vários casos de uso, eu diria, relevantes, o principal objetivo do trabalho foi estimular e, acima de tudo, orientar outros entes públicos para que, igualmente, dessem início a seus próprios projetos de blockchain por meio de modelos de suporte à decisão e, acima de tudo, que mais nós precisamos no Brasil, em todos os lugares, a análise de riscos. A esse respeito, vale lembrar o que disse quando da apresentação desse processo no plenário do Tribunal de Contas da União, ao mesmo tempo em que busquei contribuir para promover a cultura da inovação e acelerar a transformação digital que o país tanto precisa. Esse tribunal, eu diria, tem buscado oferecer ferramentas para assegurar que as conhecidas tecnologias emergentes sejam utilizadas de forma responsável em aplicações que também possam trazer benefícios efetivos ao governo e à sociedade, não apenas a tecnologia pela tecnologia, evitando, assim, gastos indevidos na aquisição de soluções desnecessárias. E até ousaria dizer e comparar que talvez tenha sido esse entrave pouco perceptível muitas vezes, mas por nós que estamos dedicados a essa nova tarefa, talvez tenha sido o grande calcanhar de Aquiles na busca da chegada a um país 100% eletrônico. Ou seja, compramos mal, gastamos mal e não atendemos aos cidadãos. Até porque a estrada eletrônica, sabem os senhores muito mais do que eu, é uma estrada de mão única e só tem uma chance da integração com a cidadania quando realmente essa nova estrada larga, ampla, que é uma estrada de mão dupla, que é a vida digital, poderá nos permitir não só a participação, mas, acima de tudo, o que a vida digital nos traz, como grande ganho, que é o compartilhamento e o co-compartilhamento com a sociedade. Então, nesse contexto, quero dizer que a criação da rede, senhora presidente Ana Reis, senhor presidente Montesano, a criação da rede Blockchain Brasil, 2 anos depois, representa, a rigor,
um avanço substancial no impulso dado à transformação do Estado brasileiro, ao prover apoio técnico e conhecimento para o fortalecimento do ecossistema de inovação tecnológica, além de uma infraestrutura robusta e confiável, como aqui já foi muito bem ressaltado, a qual já surge naturalmente, com a necessária preocupação de que as transformações por elas suportadas sejam continuamente auditadas por esta Corte de Contas, para que cumpramos o nosso principal mandato constitucional. Senhora Presidente, senhor Presidente do BNDES, não tenho dúvidas, com base no histórico de iniciativas de cooperação similares, empreendidas pelo TCU em conjunto com órgãos e entidades do setor público, que a nova RBB trará pleno êxito em alavancar o uso desse ambiente para suporte a processos de trabalho e serviços digitais que venham trazer maior celeridade, eficiência e, acima de tudo, transparência à máquina estatal, e eu diria a máquina paraestatal, sem ter que trazer qualquer tipo de prejuízo para os cidadãos. E para uma muito rápida reflexão aqui, trago o que nós todos vivemos e convivemos há tanto tempo com os problemas burocráticos de toda uma estrutura, de um arcabouço legal, muitas vezes ultrapassado, e que nos levaram a manter o que a gente não vê praticamente nos países desenvolvidos, que é uma estrutura cartorial absolutamente ultrapassada e que poucos benefícios traz, de fato, à vida nacional. A título de exemplo, cito a Rede de Inovação do Setor Público, criada em 2016, a partir da cooperação entre o Laboratório de Inovação do TCU e o primeiro, aliás, do gênero, quero aqui ressaltar, até porque a sua primeira diretora está presente, e foi ela quem, em nome do TCU, recebeu em Londres este reconhecimento oficial, que foi o primeiro do gênero em uma instituição de controle no mundo. Então, e o Ministério do Planejamento e o Ministério também da Economia têm trazido contribuições significativas para a perpetuidade dessa iniciativa até aqui, e eu diria dizer que sabemos que esse exemplo tem servido para outras instituições na área do Poder Executivo e também na área da nossa Justiça Federal. Além do estímulo e suporte à criação de um laboratório próprio do governo federal, administrado pela ENAP, como disse há pouco, e de estruturas similares em diversos órgãos dos três poderes, a Rede Infovia e InovaGov foi capaz de reduzir a natural aversão ao risco por parte dos gestores públicos e introduzir também, ao mesmo tempo, de forma definitiva, o tema como parte de uma cultura de otimização do funcionamento do Estado nos modelos que a nossa sociedade tanto deseja. Como resultado, temos visto o crescimento, ano após ano, da relevância das apresentações e oficinas durante a Semana da Inovação, já até mesmo reconhecida como o maior evento da América Latina sobre o assunto. Isso nos deixa, de certo modo, com a consciência em paz, mas não significa dizer que temos que parar aí. Temos que continuar avançando. Isso sem falar no desenvolvimento contínuo
de guias práticos, a exemplo do modelo de apoio a compras públicas de inovação, desenvolvido pelo TCU em conjunto com o BID e a iniciativa privada. E aqui mais um alerta ao problema que temos que estar atentos. Jamais perder o que chamo de inteligência de Estado. Não posso deixar de citar igualmente a iniciativa Brasil 100% Digital, que contribuiu de forma significativa, nas palavras do próprio secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, para que nosso país alcançasse posição de grande destaque no ranking temático dessa área, como mostra esse slide, elaborado pelo Banco Mundial no ano passado. É importante ressaltar, entretanto, que tal sucesso se deveu, por um lado, à iniciativa do TCU em buscar as melhores referências internacionais no assunto, com a participação que tivemos aqui de mais de 15 países líderes em governo digital, no primeiro seminário que promovemos ainda em 2015. Por outro lado, o comprometimento e a seriedade com que o governo federal adotou a bandeira da transformação digital, quero lembrar, mesmo com sucessivas trocas de comando do Poder Executivo, foram, sem dúvida, essenciais para que aqui pudéssemos estar apresentando estes resultados. Foi justamente com essa finalidade de buscar as referências mais atuais e avançadas no uso da TI para promover a melhoria do Estado, que participei recentemente, no início deste mês, do programa executivo da Singularity University, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Lá, posso aqui dizer que colhemos informações preciosas sobre o estado da arte e as novas fronteiras na aplicação de tecnologias exponenciais, como o blockchain, a inteligência artificial, a Web 3.0, o metaverso, entre outras. A propósito, registro mais uma vez aqui os nossos sinceros agradecimentos publicamente à nossa presidente Ana Reis, que compreendeu a importância de tal evento para o TCU e viabilizou essa participação, sendo então o TCU a primeira instituição pública do Brasil a conseguir vagas em curso, eu diria, tão disputado ao longo dos últimos anos. Dentre os diversos temas apresentados no evento, que serão objeto de relatório detalhado que apresentaremos em breve ao nosso colegiado, entendo pertinente, neste momento, destacar apenas dois. O uso, como aqui já foi também citado, dos NFTs como mecanismo para identificação e autorização de usuários na Web 3.0 e também no metaverso. E o novo paradigma de organizações autônomas descentralizadas, os novos DAOs, ambas tecnologias habilitadas pela infraestrutura do blockchain, o que estamos fazendo hoje. A meu ver, trata-se de ferramentas sobre as quais precisamos nos debruçar desde já, com o propósito de compreender e experimentar o potencial que ambas trazem para revolucionar a relação entre o Estado e o cidadão, por meio dos recursos de descentralização e por hiperconvergência típicos do que nós conhecemos já a essa altura no blockchain. Ainda que especialistas prevejam que o acesso massificado ao metaverso provavelmente só se torne realidade em 2030, eu penso que antes, com todo respeito, com a implantação, então, das redes 6G, o que vemos, então, desde já, com a pandemia, forçando uma
proliferação acelerada de aplicações da Web 3.0, que trazem em sua essência o mesmo modelo distribuído de operação, com novas preocupações com aspectos como a privacidade e o controle individual de nossos dados. E só para citar, desde o início dessa iniciativa no TCU, essa é a área cinzenta para a qual não temos nenhuma indicação, nem de fora, nem de dentro, e que sabemos que permanece como a grande dúvida das novas tecnologias exponenciais que estão aí. E só para os senhores terem uma ideia dos riscos de tudo isso, além dos normativos que estamos conhecendo aqui em vários países, numa perspectiva de controle sobre isso, sabemos que também os hackers continuam ameaçando tudo que conquistamos até aqui, e só uma Big Tech nos Estados Unidos vai investir durante um ano 5 bilhões de dólares em pesquisas sobre o sistema de segurança que eles defendem. Nesse momento, eu diria que é possível prever o aumento progressivo dos questionamentos que já vemos surgir hoje sobre eventuais conflitos entre a LGPD e o modelo de autenticação centralizado denominado Acesso Gov.br, que prevê acesso a informações pessoais dos cidadãos como meio necessário, é bom que se diga, para a integração entre serviços públicos providos em meio digital. Isso sem falar nas primeiras experiências de interação entre o poder público e o cidadão em ambientes, então, de realidade virtual, tanto a realidade virtual simples como a realidade virtual mista, a exemplo do projeto piloto para a realização de audiências da Justiça do Trabalho, divulgado no último mês, o que nós entendemos como um avanço importante para os cidadãos brasileiros. Então, como disse o eminente ministro Benjamin Zimmermann na última quarta-feira em nosso plenário, não está longe o dia em que teremos que criar também o TCU do metaverso. Ao mesmo tempo, depois de anos de atraso por dificuldades tecnológicas e falta de cooperação entre os órgãos envolvidos, o que estamos hoje aqui quebrando, somente neste ano de 2022, o governo federal conseguiu destravar o projeto do registro de identidade civil, eu repito, de identidade civil único, com o início da emissão da carteira de identidade nacional. Não tenho dúvidas de que precisamos avançar mais rapidamente, não tenho a menor dúvida. E, por esse motivo, entendo que cabe a vocês que nos ouvem, que estão participando desse esforço extraordinário, tanto agora os atuais participantes dessa rede, como os futuros integrantes da rede Blockchain Brasil, iniciar de imediato estudos e projetos voltados, então, para a implantação de identidades digitais baseadas em NFTs, inclusive com a possibilidade de emissão descentralizada de tais identidades e também posterior atestação por órgãos públicos ao longo da cadeia criptográfica, de modo a tornar nossos serviços digitais mais compatíveis com os novos modelos de funcionamento da Web 3.0 que se avizinha, sobretudo, do metaverso. Nessa mesma linha de preparação para o futuro, faço questão, senhora presidente Ana Reis, senhor presidente Montesano, de destacar o potencial das DAOs como instrumentos para transformar completamente o funcionamento do Estado brasileiro, em especial no caso de serviços e políticas públicas cuja execução já ocorre, eu diria, de forma descentralizada, graças a Deus. Por exemplo, o conceito de organizações autônomas poderia, então, ser aplicado à execução de obras e outras ações financiadas por transferências voluntárias,
com ganhos importantes de eficiência, transparência e controle sobre recursos que hoje representam mais de 40% dos processos submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União, ocupando, eu diria, uma massa gigantesca de pessoas altamente qualificadas em nossa casa. Ademais, ao associar DAO a NFTs, eu diria que é possível pensar até mesmo em novos modelos de interação com o cidadão que viabilizem o exercício da democracia direta em decisões de grande relevância para comunidades locais, frente, então, à escassez de recursos orçamentários, como é comum em países em desenvolvimento. Afinal, quem melhor do que a própria população para dizer se o mais importante em um dado momento é a construção de novas unidades de ensino ou a reforma de salas de aula, que muitas vezes são precárias, ou seria mais importante a compra de transportes para que nossas crianças consigam, ao menos, ter acesso às escolas. Mais uma vez, transformações desta ordem não acontecem do dia para a noite, creio eu, mas é urgente que servidores públicos altamente especializados como vocês comecem a pensar sobre o assunto, a realizar provas de conceito e a demonstrar de forma prática a viabilidade e os benefícios de soluções de TI desse tipo, para que possamos juntos transformar a realidade de nosso país. Meus amigos, podemos nos inspirar, como tem sido comum nessa temática de transformação digital, no exemplo da Estônia, mais uma vez, que desde 2020 conta com uma DAO criada pelo Estado para viabilizar os primeiros experimentos com essa tecnologia. E já encerrando, nós conhecemos no Brasil os desafios da burocracia, que além de atrapalhar a vida do pobre cidadão, ainda serve, em muitos casos, para facilitar que gestores mal intencionados se aproveitem, então, desses aspectos em todos os lugares, em todos os cantos desse país, em todas as políticas públicas, e que não conseguimos até aqui, então, eliminar os desvios e as fraudes que ocorrem muitas vezes, lamentavelmente, na aplicação de recursos públicos. Acredito que só venceremos essa luta se adotarmos uma nova mentalidade baseada no que há de mais avançado em gestão e na tecnologia da informação, desde a etapa de concepção de serviços e políticas públicas. Então, como nos ensinou o senhor Albert Einstein, e aqui abro aspas para dizer o que ele nos ensinou, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. É preciso ir muito mais longe. Então, senhora presidente Ana Reis, senhor presidente Montesano, em resumo, entendo que devemos buscar a construção de governos exponenciais, capazes de utilizar o blockchain, a inteligência artificial e outras tecnologias, não apenas para que otimizemos os processos de trabalho ou que implantemos serviços digitais, mas, sobretudo, para reduzir as tristes desigualdades sociais que ainda perduram em nosso país e para que possamos promover o crescimento econômico sustentável em benefício de todos os cidadãos brasileiros no estágio que queremos de uma economia que possa ser considerada economia produtiva. Muitíssimo obrigado e agradeço a todos pela atenção. Um bom evento para todos.